Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de física, certo? E, gente, na aula de hoje, nós vamos ver aí um pouquinho sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Lembra que o último assunto que eu passei para vocês foi movimento uniformemente variado, né? Movimento vertical nas proximidades da superfície terrestre. Foi até o da semana passada, que eu passei a atividade e tudo mais. Então, continuando aí um pouquinho do assunto, a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre justamente isso que eu falei para vocês, tá joia? Então, aqui, ó, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, vamos lá. Diariamente, nos deparamos com muitas grandezas físicas. Algumas dessas grandezas ficam perfeitamente definidas com um valor numérico e sua unidade de medida. É o caso, por exemplo, da temperatura. Quando dizemos que a temperatura ambiente é de 23 graus Celsius, não precisamos de mais nenhuma informação para explicar esse fenômeno. Então, gente, isso aqui que eu acabei de falar para vocês, que eu li para vocês, é um exemplo de grandeza escalar. Então, grandezas escalares são aquelas grandezas que somente a unidade de medida e o valor numérico, né? O valor numérico seguido da unidade de medida, já representa tudo, já dá todo o significado do que quer passar, do que quer dizer. Tá? Quando eu falo 23 graus Celsius, eu já sei que é temperatura. 23, o valor numérico, e graus Celsius, a unidade de medida. Então, toda grandeza, tudo que pode ser representado somente com número e a unidade de medida, é considerado uma grandeza escalar. É basicamente isso. Olha só, isso aqui está no livro de vocês, certo? Está na página 80, esse assunto é na página 80, então, como sempre, vocês vão fazer a leitura no livro, eu vou passar lá as explicações lá no grupo de vocês, certo? Então, faz a leitura do livro, depois aqui vem assistir a aula. Então, diz assim no livro: a grandeza física escalar é uma grandeza perfeitamente caracterizada apenas por um valor numérico acompanhado da correspondente unidade de medida. A massa de um corpo, por exemplo, é 50 quilos. Olha só, massa de um corpo, 50 quilos. 50 quilos já indica tudo, já diz que é a massa do corpo. Tá? Não precisa de mais nenhuma informação para mostrar do que está se referindo. Então, massa, 50 quilos. Temperatura, 36 graus Celsius. Volume, 5 metros cúbicos. Então, observa que só a parte numérica seguida da unidade de medida. Então, grandezas escalares. Densidade. Aí temos como exemplo aqui, ó, para a água, nós temos 1.000 quilogramas por metros cúbicos. Então, está aqui o valor numérico e a unidade de medida, certo? Pressão, 5 elevado a 5, desculpa, 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Então, aqui está a parte numérica e a unidade de medida. Isso já representa tudo, já representa que é pressão. Energia, que é 100 joules e assim por diante, tá, gente? Então, aqui são alguns exemplos de grandezas físicas escalares. São grandezas escalares, tá? Basicamente é isso. Aí botei aqui alguns exemplos, ó, o tempo, temperatura, volume, massa, trabalho de uma força e etc. Aqui tem até alguns exemplos aqui em cima, tá? Mas o que trabalha com grandezas escalares são justamente esses tipos de, de, de assunto, né? De tempo, temperatura, volume, massa, trabalho de força e etc. Tudo bem que a gente tem alguns assuntos aqui que a gente não viu ainda. Por exemplo, força, trabalho de força, a gente não estudou esse conteúdo ainda de força. Mas futuramente a gente vai ver isso, certo? Beleza. No entanto, existem grandezas que, além do valor numérico e da unidade de medida, necessitam de uma direção e um sentido para que fiquem perfeitamente definidas. Diferente das grandezas escalares, aqui eu já tenho uma grandeza vetorial, tá? Na grandeza vetorial, só o valor numérico e a unidade de medida não dá todo o significado do que quer passar. Então, preciso de mais informações, certo? Aí, nesse caso, é direção e sentido. As grandezas vetoriais, além de valor numérico, né? A unidade de medida, eu preciso saber da direção e do sentido. Tá? Por exemplo, eu tenho
um carro, se eu falar para vocês, um carro está a 100 km por hora. Beleza. Alguém pode pensar aí, professor, mas aí já estou entendendo tudo. O carro está a 100 km por hora. Beleza, gente, mas nesse caso, além da informação de 100 km por hora, ele está nessa velocidade, eu preciso saber ele está indo para onde, em que direção, em que sentido esse carro está se movendo. É necessário mais algumas informações. Então, aqui eu tenho uma grandeza vetorial. Aí aqui, ó, no texto está dando um exemplo. Ó. Por exemplo, a distância entre Palmeira dos Índios, que é onde eu moro, tá, gente? E Garanhuns é de aproximadamente 80 km por hora. Então, 80 km. Para chegarmos a Garanhuns, partindo de Palmeira, devemos percorrer cerca de 80 km na direção norte-sul e sentido de sul para norte. Tá? Temos aqui a direção e o sentido, que é ir do sul para o norte, né? Outro exemplo, deixa eu ver. É porque eu já quero entrar no vetor, tá? Mas eu não... Deixa para depois, tá? Depois eu falo mais alguns exemplos em relação a isso, mas tenta entender, tá? Grandezas vetoriais, além da unidade de medida, né, o valor numérico, eu preciso saber a direção e o sentido para dar toda a amplitude do que quer passar, certo? Continuando aí, ó, no livro de vocês está assim. Para caracterizar plenamente uma grandeza física vetorial, precisamos conhecer não apenas seu valor numérico e sua correspondente unidade de medida, isto é, sua intensidade ou módulo, mas também sua direção e seu sentido. A grandeza vetorial costuma ser indicada por uma letra encimada por uma seta. Por exemplo, V com essa setinha em cima aqui, ó, representa a velocidade com a setinha em cima, tá? Quando tem essa setinha em cima da letra, é porque está representando vetor. É um vetor, né? Sua intensidade, o módulo, pode ser indicada por duas barras aqui e o V dentro, ó. Isso aqui representa módulo, tá? Ou apenas por V. Aí, gente, olha, o que está dizendo aqui mais ou menos é que quando eu trabalhar com grandezas vetoriais, a unidade, o valor numérico, né? Por exemplo, o carro está na velocidade de 100 km por hora, tá? Então, 100 km por hora é o valor numérico, né? O valor numérico junto com a unidade de medida. Esse valor numérico, para vetor, é chamado de módulo, tá? Qual é o módulo do vetor? Qual é o módulo desse carro? O módulo é 100 km por hora, porque ele estava numa velocidade de 100 km por hora. Esse valor numérico é um módulo. Pode ser chamado de módulo ou pode ser chamado de intensidade, certo? Tá aqui, ó. Unidade de medida, olha lá, unidade de medida é sua intensidade ou o seu módulo. Então, se por acaso numa questão cair, o módulo do vetor é tanto, então você tem que saber que a distância percorrida pelo vetor ou a velocidade do vetor é tanto, é esse valor numérico, certo? E aqui está informando também, gente, que vetor é representado por uma letra com uma setinha em cima, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, V, com a setinha em cima, indica que eu tenho um vetor V, certo? É isso. Outra coisa que está falando aqui é que quando eu quero determinar seu módulo ou sua intensidade, nós representamos por esse V, assim, o V, né? O V de vetor, só que com duas barras aos lados, né? Essas barrazinhas. Para quem lembra de matemática, essas barras aqui representam módulo. Qual é o módulo de um número? Lembra que para me determinar módulo de um número, é você saber a distância do ponto, né? Se eu tenho um ponto numa reta, quer saber a distância do ponto até a origem da reta. E basicamente é só você pegar o comprimento sempre positivo, é sempre um valor positivo. Se eu quero saber o módulo de 10, vai ser 10. Se eu quero saber o módulo de menos 5, vai ser 5 positivo. O módulo sempre dá um resultado positivo, certo? Então é isso. Vetor. Continuando. Vetor é um ente matemático caracterizado por possuir um sentido, uma direção e um módulo, que é a intensidade. Graficamente, vetor é representado por uma reta orientada, indicado por uma letra sobre a qual colocamos uma seta. Então, gente, graficamente, um vetor é representado por um segmento de reta, certo? Um segmento de reta. Então, tá aqui, ó, exemplos. Eu tenho aqui o vetor força.
um vetor, né? E esse vetor força está sendo representado pela letra F com a setinha em cima. Então, esse F com a setinha em cima representa que é um vetor. E está aqui a representação gráfica do vetor. Essa reta não, essa semi-reta, né? Que começa da esquerda, está indo para a direita. Então, olha aí, ó. Falando de sentido e direção. Olha aqui o sentido desse vetor aí é o sentido horizontal, né? Ele está indo na horizontal. Não é porque ele poderia estar indo na vertical, ele poderia estar indo na diagonal. Por exemplo, aqui, ó, está indo na vertical. Esse aqui está indo na diagonal. Entende? E qual seria a direção? Ele está indo para a esquerda ou para a direita? Então, nesse caso, ele está indo para a direita. Então, eu estou dando, além do vetor, né? Que é o valor numérico, se tivesse nesse caso, e a unidade de medida, eu estou precisando saber aí qual é a direção e qual é o sentido, certo? É isso. Sim, aí tem outros exemplos aqui, ó, vetor de aceleração, que é representado pela letra A, de aceleração, tá? Olha a seta em cima, e esse vetor está indo para baixo, certo? E eu tenho esse outro vetor aqui, que é vetor de velocidade, que olha que ele está representado aqui na diagonal subindo, então vetor velocidade, representado por V com a setinha, certo? Então, o vetor é isso, basicamente. Tá? Representando graficamente é uma semi-reta. Aí, alguns assuntos aí que envolvem vetores. Ó. Velocidade, aceleração, força, deslocamento, empuxo, campo elétrico, campo magnético, força-peso e etc. Aqui são alguns assuntos que envolvem vetores, certo? Assim como aqueles outros anteriores que eu falei, que envolvem grandezas escalares. Alguns assuntos. Beleza? Continuando. Isso aqui está no livro de vocês também, tá? Olha só, está dizendo assim, ó, no caso de um móvel em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, movimento uniforme, lembra que movimento uniforme é aquele movimento que a velocidade é sempre a mesma, tá? Não tem aceleração. Está informando, ó, nesse tipo de movimento uniforme, a velocidade vetorial é v, a velocidade vetorial v é constante, isto é, tem módulo, direção e sentidos constantes e a aceleração vetorial é nula. Né? Como eu falei para vocês, a velocidade é constante, gente. Se a velocidade é constante, então o módulo, né, o que é o valor, quando eu falo valor, por exemplo, velocidade de 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, essa velocidade sempre vai ser a mesma. 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. 20... Não importa quanto tempo passa, mas a velocidade sempre vai ser a mesma. Então, a velocidade é constante, né, que é o módulo. Já a direção e o sentido também vai ser constante. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nesse desenho, nessa ilustração, não está no movimento uniforme, tá? Porque aqui a velocidade está aumentando com o passar do tempo, mas observa que se tivesse aqui, imaginando que fosse velocidade constante, olha que está dando a direção e o sentido, ele está indo na horizontal e para a direita, tá? Então temos aqui, ó, como está informando lá, a velocidade vetorial nesse caso do movimento uniforme, a velocidade vai ser constante, assim como a direção e o sentido também vai ser constante. E como eu falei para vocês, nesse caso não tem aceleração porque é um movimento uniforme, não existe aceleração. Tá? Continuando aqui, ó, para um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado, aí aqui já está envolvendo o assunto de movimento uniformemente variado, a velocidade vetorial tem direção constante, né? Tem direção constante, que no caso está indo para a direita. A aceleração vetorial A tem o mesmo sentido da velocidade se o movimento é acelerado. Então, olha só, está dizendo aqui que a aceleração, o vetor de aceleração, tem o mesmo sentido da velocidade se o movimento for acelerado. Então, nesse exemplo A, aqui nessa ilustração A, olha que esse carro está no movimento acelerado, né, indo para a direita, e o sentido, né, o sentido da velocidade, a velocidade está indo para a direita, o sentido está, se, nesse caso, já que está no movimento acelerado, o sentido da velocidade é o mesmo que o sentido da aceleração. É justamente o que está dizendo aqui, ó. A aceleração vetorial A tem o mesmo sentido da velocidade
se o movimento for acelerado. Já que o movimento é acelerado, sempre os dois vai ter o mesmo sentido. Aceleração, né? E a velocidade. Já se o sentido, né, vai ter sentido oposto ao da velocidade, se o movimento for retardado. A aceleração vai ter sentido oposto ao da velocidade se o movimento for retardado. Por que se o movimento for retardado, gente? Porque lembre, se é movimento retardado, a aceleração está diminuindo. Eu tenho uma aceleração negativa. Ou seja, o carro também começou aqui, ó, ele está numa velocidade alta. Se a aceleração está diminuindo, né, é negativa, está diminuindo a velocidade, isso quer dizer que o carro, com o passar do tempo, vai começar a parar, vai começar a frear, né? Então, a velocidade está em um sentido, já a aceleração está no sentido contrário, porque a aceleração é negativa. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, se a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, então os dois vetores aí de velocidade e de aceleração vai estar no mesmo sentido, tá? Se caso a velocidade for positiva e a aceleração negativa, aí nesse caso vai estar em sentidos opostos. O sentido do vetor de velocidade vai estar para esse lado, como está ali, e o de aceleração vai estar para o lado contrário, certo? Outra coisa que é importante observar é o seguinte, ó, é importante fazer a distinção entre deslocamento escalar e deslocamento vetorial. Qual a diferença de deslocamento escalar e vetorial? Se a gente observar aqui essa trajetória, se eu tenho um móvel que vai do ponto A até o ponto B, ele vai percorrer um espaço, não vai? Então, do ponto A até o ponto B, eu tenho ali um espaço que eu chamo de ΔS, né? Variação do espaço. E, gente, observa que essa variação do espaço está seguindo a trajetória do móvel, tá? Então, o deslocamento escalar, ele segue a trajetória do móvel. Já no deslocamento vetorial, se vocês observar aqui, é uma reta que vai do ponto A até o ponto B. Ele não segue a trajetória do móvel. Então, nesse caso aqui, ó, observa que o vetor é uma reta, né, que no caso é uma semi-reta, que liga os dois pontos, o ponto A até o ponto B. Faz até sentido com o que eu falei nesse instante, né, gente? Lembre que vetor é um segmento de reta. É como se fosse se você sair de um ponto até chegar em outro ponto em linha reta, tá? Então, o vetor é isso. É diferente do deslocamento escalar, porque aí vai seguir a trajetória do móvel, é diferente do vetor, do deslocamento vetorial, porque aí vai ser uma reta que vai ligar os dois pontos, certo? Aí nós temos aí, gente, agora operações com vetores. Nós precisamos saber, aprender um pouquinho sobre algumas operações que existem com vetores, tá? Aí nós temos aqui a primeira operação, que é a adição. Adição de vetores. Como é que eu somo dois vetores? Para obter a soma de dois vetores, por exemplo, vetor 1 e vetor 2, podemos utilizar a regra do paralelogramo ou o método da linha poligonal. Tem dois métodos aí para me somar vetores. Dois métodos. E eu vou mostrar para vocês os dois casos, tá, gente? As duas formas de fazer. Então, pela regra do paralelogramo. Pela regra do paralelogramo, nós temos o seguinte, ó. Observa que aqui nessa imagem, aqui eu tenho o vetor 1, né? Vetor 1, que é o V1 aqui, ó. V1, primeiro vetor. E ele está nesse sentido de direção, ó. Está na diagonal subindo, beleza? Então tá aqui. E observa que esse outro aqui, o V2, o vetor 2, ele está aqui na horizontal indo para a direita, certo? Então a direção é horizontal e o sentido indo para a direita. Se eu vou fazer a soma desses dois vetores, gente, quando eu faço soma, eu vou achar um vetor resultante. Se eu somo dois vetores, eu vou achar um resultado. E esse resultado que eu acho é chamado de vetor resultante. Então, o vetor resultante aqui, que está sendo chamado aqui no exemplo de VS, o vetor solução, né? O vetor resultante, vai ser V1 mais V2. Eu vou somar esse vetor mais esse. Se eu fizer pelo método do paralelogramo, eu vou juntar esses dois vetores, eu vou ligar os dois, tá? Pela origem dos dois vetores. Observa que a origem desse primeiro vetor é aqui, e a origem desse segundo vetor é aqui.
Então, vou juntar esses dois vetores, ligar os dois vetores pela origem. Se eu faço a ligação, vai ficar aqui, ó, a origem dos dois, tá? Um está subindo aqui, ó, na diagonal subindo, e o outro está na mesma posição aqui, ó, tá? Na horizontal indo para a direita. Então, não muda a direção e o sentido dos vetores, tá? Eu só fiz juntar. Gente, aí agora o que eu faço para me fazer a soma? Eu vou fazer eu ia fazer um prolongamento, eu ia falar, tá? Um prolongamento, mas eu vou pegar esse vetor que está na horizontal, gente, e fazer uma projeção dele aqui em cima, também na horizontal, onde essa projeção vai ser paralela a esse V2. Então, observa que essa trajetória aqui é justamente esse V2, né? Só que fazendo uma projeção. Então, faz uma projeção paralela a esse vetor. E se eu faço essa projeção paralela, gente, olha só, esse vetorzinho aqui, a projeção fica aqui em cima, observa que a projeção fica do mesmo tamanho, tá? Eu faço a projeção do mesmo tamanho que o vetor original. Observa que se eu pegar esse vetor 1 aqui, ó, fizer a projeção dele aqui do lado, essa projeção tem que ser paralela, tá? Então, observa que eu vou formar um paralelogramo, quando eu pego essas duas projeções. Então, essa figura formada aí, que está assim, ó, é um paralelogramo. Por isso que é chamado de regra do paralelogramo. Porque quando eu vou somar dois vetores, eu vou formar um paralelogramo, e a partir desse paralelogramo é que eu vou achar o vetor resultante. Então, olha só, para me achar o vetor resultante, eu vou pegar um vetor que vai sair da origem dos dois vetores anteriores, ó, sai daqui, e vai até a ligação das duas projeções. Então, esse vetorzinho aqui que está em roxo é a soma do vetor 1 mais o vetor 2. Certo? Então, se eu quero fazer a soma de dois vetores, tá? Se eu for fazer pela regra do paralelogramo, eu tenho que pegar e fazer as projeções e depois fazer o vetor resultante ligando a origem dos dois vetores originais com a ligação das projeções. Então, esse segmento seria o vetor resultante, tá? Não sei se deu para entender muito bem, gente, mas deixa eu pegar outro exemplo aqui rapidinho. Se eu pegasse e colocasse um vetor aqui, por exemplo, ó, imagine que está uma reta aí. Eu tenho esse vetor aqui que eu vou chamar de vetor 3, V3, tá? Vetor 3. Se eu quisesse somar, por exemplo, vetor 1 mais vetor 3, se eu vou fazer a soma desses dois vetores, observa que o vetor 1 está subindo, então ele está nesse sentido aqui, tá? Aí eu vou pegar esse vetor 1 e juntar com o vetor 3. O vetor 3 está aqui. Então, vetor 1 e vetor 3, certo? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a projeção do vetor 1 ligando no vetor 3. Então, faço a projeção aqui. Ó. Lembre que essa projeção tem que ser paralela ao vetor 1, certo? E eu faço a projeção do vetor 3 paralela a ele. Então, ficaria assim, olha que formou um paralelogramo. Para me achar o vetor resultante, é só pegar um segmento, né? Um vetor que vai da origem da ligação dos dois até a ligação das projeções. Então, esse vetor que eu acabei de fazer aqui, ó, esse é justamente a soma do vetor 1 com o vetor 3, certo? Então, tá aqui, a regra do paralelogramo. A segunda forma de fazer é pelo método da linha poligonal, que eu acho melhor de fazer dessa forma, eu acho até mais simples. Olha só como é que funciona. Eu tenho aqui os dois vetores, os mesmos vetores, certo? O vetor 1 e o vetor 2. Se eu quero fazer a soma desses dois vetores, gente, eu só preciso ligar a extremidade de um à origem do outro. Então, por exemplo, se eu pegar esse vetor 2 aqui que está aqui, ó, está aqui embaixo, tá? Eu vou pegar esse vetor 1 e vou ligar a extremidade do vetor 2. Então, ligou aqui, ó. Quando fez essa ligação, ficou essa figurazinha aqui. Aí, para me achar o vetor resultante, é só pegar um segmento que vai da origem de um até a extremidade do outro, assim formando um triângulo. E você vai tentar sempre formar, se eu tenho dois vetores, tá? É sempre formar um triângulo. Então tá aqui, ó. Esse segmento aqui é o vetor resultante, tá? Eu pego a extremidade de um, ligo a origem do outro vetor e depois eu pego, formo um triângulozinho ali que eu vou ter o vetor resultante, certo? Então essa é a forma da linha poligonal. Então tá aqui, tá? Então, a adição de vetores é isso, gente. Eu posso fazer dessas duas maneiras. Beleza?
Continuando aí, ó. O método da linha poligonal, que foi esse último que eu falei, pode ser aplicado para 2 ou mais vetores. Os vetores podem ter direções diferentes ou a mesma direção. Em todos os casos, a sequência em que os vetores são colocados não importa. Aqui é só outro exemplo, tá? De soma de vetores utilizando a regra da linha poligonal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o vetor 1, o vetor 2 e o vetor 3, esses três vetores aqui, ó. Se eu quero fazer a soma desses vetores, gente, pelo método da linha poligonal, tá? Eu pego esse vetor 2 e ligo a extremidade do vetor 1. Então, quando ligou, ficou assim, ó. E pego esse vetor 3 e ligo a extremidade do vetor 2. Quando eu ligou, ficou dessa forma, tá? Então, observa que ligou os três vetores. Aí, depois que fizer essa ligação, pega um vetor, né, um segmento de reta que vai da origem do primeiro até a extremidade do último. Então, esse segmento aqui que está em roxo, esse VS, é justamente o vetor resultado, resultante, né, solução. Beleza? Então, é só isso. Quando eu faço soma de vetores, só preciso fazer isso, tá? Ou eu faço da primeira forma, do método do paralelogramo, ou eu faço por esse método da linha poligonal. Beleza, aqui tem mais dois exemplos. Aqui eu tenho ó, vetor 1 mais vetor 2. Observa que esses dois vetores estão na mesma direção, tá? Está no mesmo sentido. Direção porque estão na horizontal e sentido porque eles estão indo para a esquerda, para a direita. Olha que os dois estão indo para a direita. Se eu vou fazer a soma desses dois vetores, gente, eu só preciso ligar esse vetor 2 na extremidade do vetor 1, né? Olha como é que fica aqui, ó. Faz a ligação. Então, o resultante vai ser tudo. Vai ser da origem do primeiro até o final do segundo. Então, tudo isso aqui que está em roxo é o vetor resultante. Já quando eu tenho dois vetores que estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, aí nesse caso aqui, eu não vou fazer uma soma de vetores, né? Porque ali está representado como soma, mas eu ia ter que fazer uma subtração, ia subtrair. Mas olha como fica. Vetor 1 está indo para a direita e o vetor 2 está indo para a esquerda, então está em sentidos opostos. Se eu vou fazer a soma desses dois vetores, ó, eu tenho que colocar aqui o vetor 1, está aqui representado. Aí eu pego o vetor 2 e coloco embaixo, voltando. Olha só, está voltando. Aí observa que o resultado, né, o vetor resultante, vai ser justamente você sair da origem do primeiro até a extremidade do segundo, que no caso vai ser esse pedaçozinho aqui que está em roxo, certo? Ô professor, por que eu não represento dessa forma aqui, ó, ligando a extremidade de um na origem do outro? Porque, gente, aqui esses vetores estão em direções diferentes. Direções diferentes. Aqui, nesses dois exemplos, está na mesma direção, tá? Aqui eu liguei, ó, está na mesma direção, no mesmo sentido, eu liguei um no outro. Já quando está no sentido oposto, direção é igual, mas sentido é oposto, não tem como eu ligar, gente. Como é que eu vou ligar essas extremidades aqui ao início dessa outra? Como é que eu vou ligar esses dois aqui, ó? Aqui e aqui. Só se ficar um vetor sobre o outro, né? Só que aí não posso colocar dessa forma. Então fica assim, ó. Coloca um abaixo do outro e vê qual é a diferençazinha ali que falta. Beleza? Então tá aí. A próxima operação que nós temos aqui é subtração de vetores. Tá? Quando eu tenho adição de vetores, é você somar dois vetores. Se eu tenho subtração, é você fazer conta de menos, tá? Mas aí, gente, a ideia não é você subtrair, fazer um menos o outro, tá? A ideia é você entender que quando eu tenho vetores opostos, né? Dois vetores opostos, eu tenho que fazer uma subtração. Por exemplo, aqui, ó, o vetor 1 é oposto ao vetor 2, né? Está no sentido oposto. Está no sentido oposto, é porque eu vou ter que fazer uma subtraçãozinha. Como vocês viram aqui, por exemplo, se esse vetor 1 vale 10 e esse vetor 2 aqui vale 6, para mim achar o vetor resultante vai ser o quê? Vai ser 4, né? Porque é só pegar 10 menos 6 que dá 4. Esse pedacinho aqui é 4, tá? Então o vetor resultante ali seria 4. É isso, você tem que fazer uma subtração. Então, na parte de subtração de vetores, é basicamente isso. É isso que você vai ter que utilizar. Beleza? Aí aqui está dando a ideia de vetor oposto, né? O vetor que tem a mesma direção de um vetor V,
o mesmo módulo e sentido oposto é denominado vetor oposto de V, dado por menos V, com a seta em cima, tá? Menos vetor ali. Então, quando eu tenho um vetor e digo que ele é oposto de outro vetor, é porque eles têm o mesmo módulo, têm a mesma direção, só que têm sentidos opostos, sentidos diferentes, certo? Então, aqui como exemplo, aqui, ó, eu tenho um vetor V que está na diagonal subindo, tá? E eu tenho esse vetor menos V, que ele também está na diagonal, só que descendo. E olha que o tamanho dos vetores são iguais, né? Ou seja, o módulo desses dois vetores é o mesmo, é o mesmo tamanho. Então, nós temos aí vetores opostos, beleza? Aí nós temos aqui subtração de vetores. Quando eu vou fazer uma subtração de vetores, é fazer um vetor menos o outro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, não vou nem ler essa parte de cima, mas se eu tenho um vetor 1 e vetor 2 e eu quero calcular isso aqui, ó. V é igual a V1 mais menos V2. Isso aqui, ó. V1 mais menos V2. Gente, esse mais com menos aqui, né, faz um joguinho de sinal, positivo e negativo fica negativo. Então, na verdade, eu quero fazer V1 menos V2. É isso aqui que eu quero fazer. Quanto é V1 menos V2? Aí você observa que se eu tenho aqui o vetor 1, que é esse. Olha que está positivo. E eu tenho o vetor 2, que é esse aqui, que é o mesmo exemplo da adição. E esse vetor 2 está positivo. Observa que eu quero fazer menos V2. Ou seja, eu quero fazer o oposto de V2, né? Então, eu pego esse V2 aqui e coloco ele no oposto. Faça o sentido oposto. Então, se ele está indo para a direita, eu coloco ele indo para a esquerda. E fica negativo, olha só, menos V2, que está no sentido oposto. Beleza? Então, pego V1 menos V2. Aí, observa que eu vou ligar o V2 com o V1, né? A extremidade de um com a origem do outro. E eu vou formar aqui o vetor resultante. Tá? Pode ser que alguém ache complicado isso, gente, perceber isso, mas é bem simples, tá? Assiste novamente a aula se não entender. Vocês vão dar uma lida no livro de vocês. Pesquise outros vídeos no YouTube, que é bom, tá? Não se limite somente ao que eu estou explicando aqui. Então, tá aqui o resultado, tá? Eu posso fazer pelo método da linha poligonal, ou eu posso fazer pelo método do paralelogramo, tá? Olha só que eu tenho vetores aqui, ó. V2 negativo para cá, para a esquerda. Eu tenho aqui o V1 subindo na diagonal, subindo. Se eu fizer a projeção desse aqui do lado e fizer a projeção do V2 aqui em cima, olha que eu vou ter esse ponto aqui em comum. Quando eu ligar da origem dos dois até lá, eu vou ter o vetor resultante, né? Que é o resultado dessa subtração. Então tá aí, subtração de vetores é dessa forma que calcula. E, gente, é a mesma forma da adição. Do mesmo jeito. Só que aqui eu tenho que prestar atenção que eu tenho vetores negativos, né? Eu tenho que fazer um menos o outro. Certo? E para finalizar essa parte de operações com vetores, nós temos aqui multiplicação de um número real, n, por um vetor v. Ou seja, multiplicação de um número por um vetor. Como é que eu faço a multiplicação de um número por um vetor? Então, olha só. O produto de um número real n por um vetor v é o vetor per, que é igual a n vezes v, com as seguintes características. Gente, está dizendo o seguinte, ó, se eu pego um número e multiplico por um vetor, eu vou achar um vetor resultante, outro vetor, tá? Se eu pego um número, multiplico por um vetor, eu vou achar outro vetor, um resultado. Então, se eu pego n e multiplico pelo vetor v, eu vou achar um vetor p, que é outro vetor, que é a mesma coisa que n vezes v, o número multiplicado pelo vetor. É só isso. Aí tem as seguintes características. A direção de P é a mesma de V. Ou seja, se o vetor V está indo nessa direção e nesse sentido, quando eu multiplicar por um número, o vetor P, que é o resultado, também vai estar na mesma direção e mesmo sentido. É isso que está dizendo ali. O sentido de P é o mesmo de V se N for maior que zero. Ou seja, o vetor resultante vai ter o mesmo sentido que o vetor original, né, o vetor V, se eu estiver multiplicando por um número positivo, por um número maior que zero. Aí continua tendo o mesmo sentido, tá? Se eu multiplicar por um número negativo, aí o sentido vai trocar, vai ficar no sentido oposto, certo?
Por que vai trocar o sinal se eu multiplicar por um número negativo? Porque se eu tenho um vetor que está nesse sentido para a direita, isso significa, por exemplo, que ele está com um valor positivo. Se eu multiplico por um número negativo, isso vai inverter o sinal do vetor. Aí, então, o vetor vai ficar para o sentido oposto, vai ficar no contrário, tá? Isso com um exemplo fica melhor de entender. E a terceira característica que a gente tem que prestar atenção, o módulo de P é dado por P igual a módulo de N vezes V. Certo? Se eu quero determinar o módulo do vetor resultante, eu tenho que pegar o módulo do número que eu estou multiplicando vezes o vetor. Tá? Então vamos lá. Na figura 3.34, que é essa figura aqui embaixo, representamos os vetores V, que é esse primeiro aqui, gente. Olha, observa aí, vetor V. O vetor 2V, que é esse vetor aqui de baixo. E o vetor menos 3V, que é esse último aqui. Aí está dizendo, os vetores 2V e menos 3V resultam da multiplicação dos números reais 2 e menos 3, respectivamente pelo vetor V. Então, se vocês estão olhando aqui, ó, esse vetor V, né, se eu pegar ele e multiplicar por 2, ou seja, fica 2 vezes V, então dá esse vetor aqui de baixo. Esse vetor aqui é a multiplicação de 2, que é um número real qualquer, multiplicado pelo vetor V. E, gente, se a gente observar aqui, é porque está um pouco claro, mas aqui ó, tem um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos. Eu poderia dizer que esse vetor V, ele equivale a 3 unidades, né? Porque observa que tem 3 quadradinhos ali, 3 unidades. Pode ser que no vídeo que vocês estão assistindo aí não dê para enxergar, mas aqui está numa malha quadriculada, tá? Então nós temos 3 quadradinhos, significa que tem um vetor valendo 3 unidades. Se eu pego esse vetor V e multiplico por 2, ou seja, 2 vezes V, observa que o tamanho do vetor vai dobrar, né? Porque eu estou multiplicando por 2. Isso significa que esse 2V é a mesma coisa que 6 unidades. Porque 2 vezes 3, né? Porque se o vetor V tem 3 unidades, se eu pego o vetor V e multiplico por 2, vai dar 6. Então fica 6 unidades. E se eu contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Tá? Estou baixando a cabeça assim porque é melhor para mim ver. Beleza. Se eu pegar aqui o vetor V e multiplico por menos 3, então olha que o vetor V é 3, né? 3 unidades. Se eu multiplico por menos 3, vai dar o quê? Vai dar menos 9, né? Porque 3 vezes menos 3 dá o quê? Dá menos 9. Então, menos 3V é a mesma coisa que menos 9. Tá? Olha que tem 9 quadradinhos aqui, se eu contar. Então fica 9, só que no sentido negativo. Então observa, gente, que o vetor V está na direção horizontal e no sentido para a direita. Está indo para a direita. Olha que está indo para a direita ali. Se eu multiplico por um número positivo, ele continua tendo um sentido indo para a direita. Ele continua na mesma direção, só que continua indo para a direita. Só que se eu multiplico por um número negativo, que no caso aqui menos 3, olha que o sentido do vetor mudou, né? Se ele estava indo para a direita, agora ele está indo para a esquerda. Por quê? Porque ficou negativo, né? Ficou menos 3V. Ficou o negativo indica o sentido do vetor. Se o vetor é positivo, né? Se o valor é positivo, está indo para a direita. Se é negativo, está indo para a esquerda. Tá? Então é isso. Multiplicação de um número por um vetor. Vamos ver alguns exemplos agora para finalizar a aula, tá? Eu sei que está ficando um pouco longa, mas como eu já falei em outras aulas, gente, se o vídeo ficar um pouco longo, dá uma pausa, vai fazer alguma coisa, come alguma coisa e depois volta, tá? Vamos lá, exemplo. Dados os vetores V1 e V2, tá aqui o primeiro vetor e o segundo vetor, representa os vetores. Vetor resultante vai ser igual a V1 mais V2 e o vetor D, né, que é o resultado de V1 menos V2. Então, eu quero saber quem é VS e quem é VD. Tá? VS é V1 mais V2 e VD é V1 menos V2. Tá? Um é a soma dos vetores e o outro é a subtração dos vetores. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer a soma, o VS. Se eu vou fazer o VS, gente, lembra que eu tenho duas formas de fazer a soma, né? Aqui é soma de vetores. Eu tenho duas formas de fazer. Eu posso fazer pelo método do paralelogramo, ou eu posso fazer pelo método da linha poligonal, né? Eu vou fazer das duas formas aqui bem rapidinho. Se eu vou fazer pela linha poligonal, observa que eu tenho um vetor que está nesse sentido assim. Imagina que isso aqui é uma reta, tá? Esse aqui é o V2, aqui embaixo.
Aí eu pego esse V1 aqui e ligo no V2. Né? Pego a extremidade de um e ligo na origem do outro. Aí eu vou ficar dessa forma. Vai ficar com uma figura dessa forma, não é? Aí qual seria o vetor resultante? Seria um vetor que pega da origem de um até a extremidade do outro. Então, isso aqui seria o vetor resultante. Isso é o VS. Tá aí, ó. VS. Gente, com isso aqui, ó, com esse desenho que eu acabei de fazer aqui, eu já terminaria a questão. Porque aqui só pede o seguinte, ó, dados os vetores V1 e V2, representa os vetores. Então é só para representar geometricamente, tá? Só para fazer a representação geométrica. Aí aqui está em seguida, considerando em cada quadradinho tem lado igual a uma unidade de medida, determina os módulos de VS e VD. Isso é que a gente faz depois, tá? A representação gráfica seria isso, tá aqui. Eu vou fazer a soma. Alguém pode pensar o seguinte, professor, você pegou o V1 e ligou na extremidade do V2. Eu poderia fazer o contrário? Poderia, gente. Eu poderia fazer assim, ó. Desenho o V1, tá aqui o V1, que é isso aqui. Aí eu pego o V2 e ligo na extremidade do V1. Ficaria assim. Ficaria dessa forma, tá? Olha aqui isso aqui, se eu pegar e fazer o vetor resultante, que é isso aqui, ó. Esse vetor resultante que eu acabei de achar aqui é o VS, é o resultado. É a mesma coisa isso aqui, tá? Então esse vetor resultante aqui tem o mesmo tamanho que esse vetor aqui, gente. É a mesma coisa. Mas, professor, tá igual não, tá no mesmo tamanho não. Claro, porque os desenhos que eu fiz aqui, eu fiz um maiorzinho e outro menorzinho. Mas esse segmento aqui tem a mesma medida que esse, certo? É isso. Eu posso representar dessa forma, por linha poligonal. Eu posso fazer a representação por paralelogramo. Para fazer a representação por paralelogramo, gente, eu só ia ligar essas duas origens aqui, né? Liga aqui os dois, faço a projeção de um lado de um vetor, né? Esse vetor está representado desse lado, e eu faço a projeção lá em cima do outro vetor. Nesse caso aqui é formar um quadrado. Aí eu pego um segmento que vai daqui, da origem dos dois vetores, até lá onde se ligou as duas projeções. Então esse vetor aqui que eu acabei de fazer é o vetor S, né? O vetor resultante. Pronto, tá aí. Esse vetor que eu acabei de fazer aqui é o mesmo tamanho desse, que é o mesmo tamanho desse, tá? Só que está em escala diferente ali. Eu fiz um pouco maior, um pouco menor, mas é o mesmo vetor, tá? Tá aqui. Isso é da soma. E o da subtração, professor, o que é que eu faço? Da subtração, né? Para achar o vetor D aqui, ó, VD. Já que eu vou fazer V1 menos V2, gente, V1 menos V2, se eu fizer por a linha poligonal, eu vou fazer o seguinte, ó. V1 é positivo, né? Então continua sendo para cima, tá aqui, ó. Só que o V2 ele é negativo agora. Ou seja, se ele está no sentido para a direita, eu vou trocar e colocar para o sentido para a esquerda. Então, eu vou colocar para esse lado de cá. Ó. Aqui vai ser menos V2. Tá? Menos V2. Porque aqui eu vou trocar. Se ele está V2 positivo para a direita, se eu vou querer negativo, eu troco o sinal. Né? Eu troco o sentido, na verdade. Então, fica para a esquerda. Aí aqui eu posso fazer das duas formas. Eu posso fazer por paralelogramo, faço a projeção de um lado aqui, faço a projeção lá em cima aqui, e pego da origem até lá. Aí aqui eu tenho o vetor D, tá? Ou eu posso fazer por linha poligonal. Como? O vetor V2 negativo está para cá, aí eu pego o V1 e coloco aqui. Olha que ficou dessa forma. Ligo a origem de um à extremidade do outro. Aí aqui eu vou ter o VD. Tá aí, gente. A soma e a subtração desses dois vetores, tá? Faz dessa forma. Olha o resultado que está aí. O resultado que está lá é assim, ó. Vamos, em cada caso, aplicar a regra do paralelogramo. Lembre-se que VD é obtido pela adição do vetor 1 com o vetor oposto de V2. Aí aqui está representado na forma paralelogramo, tá? De paralelogramo. Aí observa que esse V1 aqui, ó, é o vetor 1. Aqui embaixo para a direita está o V2 positivo. Para a esquerda está o V2 negativo, tá? É o mesmo vetor, só que no sentido oposto. Um é positivo, o outro está negativo. Esquece a parte da esquerda, tá? Esquece a parte da esquerda. Se eu pegar só a parte da direita, ó, V1 positivo e V2 positivo, quando eu fizer pela forma do paralelogramo, vai ficar isso aqui, né? Mesma coisa que eu fiz lá atrás. Se eu pegar o V2 negativo agora, pelo paralelogramo, vai ficar isso aqui, como eu fiz lá atrás, tá?
Então aqui só está tá botando a representação geométrica dessas duas somas, do VS e do VD. Beleza? Está aí respondido na representação geométrica. Só que lá pede também para dar o módulo do vetor resultante, né? Dos dois aí, do VS e do VD. O módulo do vetor resultante. A gente, para me determinar o módulo do vetor resultante, eu vou até voltar aqui, ó. É para considerar que cada quadradinho representa uma unidade. Então, por exemplo, aqui, ó, o vetor 1, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Isso significa que V1 vale 6 unidades, tá? Deixa eu botar aqui, ó, V1 é 6 unidades, 6. E V2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. V2 é igual a 8 unidades. Aí observa só. Fazendo assim, achando o vetor resultante, tá? O módulo do vetor resultante, ou seja, o resultado. Quanto é que vale esse vetor resultante? Para me achar, gente, eu vou considerar o seguinte, ó. Lembre que esse segmento aqui, ó, essa projeção, é justamente o segmento V1, não é? Observa que aqui, essa medida vale 6. Essa medida aqui embaixo vale 8. E o que eu quero achar aqui é justamente essa diagonal do triângulo. Observa que o triângulo que eu formei aqui é um triângulo retângulo. Certo? Se é um triângulo retângulo, esse é um ângulo de 90 graus, esse lado da frente que eu quero achar é a hipotenusa do triângulo. Aí tem que lembrar um pouquinho agora de Teorema de Pitágoras, gente. Porque a gente vai ter que aplicar aqui Teorema de Pitágoras para achar a resposta. Por que eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras, gente? Porque se eu tenho um triângulo retângulo, eu sei o valor de dois lados do triângulo, quero saber o terceiro, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é isso que a gente vai ter que aplicar aqui para achar a resposta. Eu vou ter que VS, vou botar aqui, ó, VS ao quadrado, né, que é a hipotenusa ao quadrado, é a mesma coisa que a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então vai ficar dessa forma. Então eu vou ter que V2, eita, V ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado dá 36, tá? 8 ao quadrado dá 64, tá aqui. Aí agora eu faço o quê? Soma esses dois valores, né? 36 mais 64 vai dar 100. Eita. Vai dar V ao quadrado igual a 100. Tá? Aí agora eu pego esse quadrado aqui do V ao quadrado, tá? Pego o quadrado, passa em forma de raiz. Não vai caber ali, eu vou botar aqui do lado, tá? Vai ficar V é igual a raiz quadrada de 100. E quanto é a raiz quadrada de 100? 10, né? Ou seja, o vetor resultante vale 10. Então, esse vetor S aqui, ó, o resultado aqui vale 10 unidades. 10 unidades. Essa seria a resposta. É justamente o que está aqui embaixo, ó, 10 unidades. Os módulos dos vetores V1 e V2 são, respectivamente, 6 unidades e 8 unidades, né, que eu já contei lá para vocês, 6 e 8. Os módulos de VS e VD, ou seja, o vetor S resultante e o vetor D, que é resultante também, são obtidos pela aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, ficaria VS igual a VD, que é igual a raiz quadrada de 6 unidades ao quadrado, mais 8 unidades ao quadrado, que é igual a VS igual a VD igual a 10, tá? É esse cálculozinho que eu acabei de fazer aqui, tá, gente? Por que está dizendo que VS é igual a VD? Porque esse segmento aqui, ó, o roxinho do lado direito, é igual ao da esquerda. Né? É o mesmo tamanho, é o mesmo segmento, só que em direções opostas. Tá? Direções e sentidos opostos. Mas isso vem, é como se fosse a simetria, né? Eu tenho a simetria desse vetor S, aqui no lado esquerdo é o vetor VD. Então, esse segmento é igual a esse segmento. Por isso que é 10, tá? Os dois vai ser 10. Porque se eu fizer o cálculo nos dois, vai dar a mesma coisa. Beleza? Eu sei que é um pouco complicado entender isso, gente. Como eu falei para vocês, lê no livro, pesquisa aí outros vídeos no YouTube, né? Na internet, para entender um pouco melhor. Ou rever o vídeo novamente. Outro exemplo. Sei que o vídeo está ficando longo, mas deve ter uns 40 minutos de vídeo. Como falei para vocês, pausa e depois volta, tá? No jogo de bilhar, a bola incide na tabela da mesa com velocidade V1.
e é refletida com velocidade v2. Os ângulos de incidência e de reflexão são iguais a 60 graus. Então é aqui, ó, tá aqui a imagem mostrando, tá aqui uma bola de bilhar, ele vai bater na quina, na quina da mesa e vai refletir, né? Vai bater e vai voltar. Voltar não, né? Vai no sentido contrário lá. Então ela vem aqui com o vetor V1, ó, nesse sentido, ela vai bater aqui e depois ela vai nessa direção aqui, ó, na diagonal subindo. Então aqui eu tenho o V2, tá? Sabendo que os módulos das velocidades V1 e V2 são iguais a V, represente graficamente o vetor VD, que é igual a V2 menos V1, e calcule seu módulo em função de V. Então, gente, olha, parece ser complicado, mas o que pede aqui, ó, represente graficamente o vetor VD, que é igual a V2 menos V1. V2 menos V1. Olha que V1 está assim. Esse é o V1, tá? E o V2 está assim. Esse é V2. Se eu quero fazer V2 menos V1, então vou pegar esse vetor 2 aqui e fazer o oposto de V1, né? Aí se eu fizer essa subtração, ficaria da seguinte maneira. Ficaria assim, ó, ligando. Vou fazer pela linha poligonal. Ficaria V2. Tá aqui V2. Olha que V1 ele está nessa diagonal descendo, né? Olha que a direção e o sentido é isso aqui, ó. Na diagonal descendo. Já que eu quero pegar o oposto, que é menos V1, então vou trocar. Ao invés de ser descendo, vai ser subindo. Né? Troca o sentido do vetor. O vetor está descendo. Já que eu vou pegar negativo, ele vai pegar subindo. Então vai pegar voltando aqui. Eu vou ligar os dois aqui, ó. Voltando. Então aqui seria menos V1 isso aqui. Tá? Então V2 menos V1, para me achar o resultado é só pegar isso aqui, ó. O vetor resultante. Né? Pega o vetor resultante, que aqui vai ser o VD. Beleza? Não estou colocando as setinhas em cima, gente, porque fica complicado estar colocando seta no mouse. Mas tem a setinha em cima. Beleza, ficaria isso aqui, gente. Olha como é que fica. Bem simples, né? Esse é o gráfico. Né? A representação gráfica dessa subtração desses dois vetores. Beleza? Olha o resultado, a resolução. Utilizando o método da linha poligonal, temos que V2 vai ser igual a que é VD é igual a V2 mais menos V1. Então tá aqui o V2, como eu coloquei. Olha que ficou da mesma forma, tá? O V1 que estava descendo, aí colocou subindo, né? Na diagonal subindo para cá, para a esquerda. E o resultado vai ser justamente pegando esses dois vetores. A origem de um até a extremidade do outro. Tá aqui o vetor resultado. Beleza? Então é só isso aqui, ó. Isso aqui é a resposta. Tá? Beleza. Outro exemplo aqui, bem rapidinho, sobre multiplicação. Então tá aqui, ó. São dados os vetores V, o vetor A e o vetor E. Três vetores. Tá aqui representado na malha quadriculada. Aí tá dizendo, represente graficamente os vetores M vezes V, ou seja, M vezes esse vetor V, com M igual a 2. Gente, esse Mzinho aqui, ó, é 2. Aí outro que pede para representar, M vezes A, onde esse M minúsculo vale 3, tá? E Q vezes E, onde Q é menos 2. Considere que cada quadrícula tem lado igual a uma unidade de medida. Então, a única coisa que pede aqui, ó, represente graficamente. Só que aqui represente graficamente esses vetores aqui, ó, MV, MA e QE, certo? Vamos lá. Já está a resposta aqui, quando eu passar vai aparecer a resposta, mas vamos responder aqui rapidinho, tá, gente? Olha só. Se eu quero fazer primeiro M vezes V, vezes o vetor V, tá? Olha que esse M maiúsculo vale 2. Então, na verdade, eu quero fazer duas vezes o vetor V, né? Não é só isso que eu quero fazer? Duas vezes o vetor V. Então, eu vou pegar esse vetor V aqui, quando eu for fazer a representação gráfica dela, eu só preciso pegar o dobro desse tamanho aqui, ó. O dobro desse vetor. Então, é só ir aumentar aqui o dobro. Pronto, ficaria isso aqui. Tá? Olha que aqui tem uma, duas, três unidades, né? 3 quadradinhos, o vetor V, 3 quadradinhos. Então, se eu multiplico por 2, ia ficar 6 quadradinhos, que é até aqui onde eu botei. Tá? Então, ficaria desse tamanho. Então, 2 vezes V é isso. Bem fácil. Tá? Representação gráfica de M vezes A, M minúsculo, tá?
Olha que o m minúsculo vale 3 unidades, né? Então, eu ia pegar 3 vezes A. Olha que esse vetor A tem 1, 2, 3 unidades, tá? Então, ia ficar 3 vezes o vetor A. Aqui vai dar 6, né? Aqui vai dar 9. 3 vezes A. Beleza? E para finalizar aqui, quer fazer Q vezes E. Q vezes E. Se é Q vezes E, só que Q vale menos 2, gente. Então, na verdade, eu quero fazer menos 2 vezes Q. Vezes o vetor Q. Tá? Olha aqui o vetor... Vetor Q não, desculpa. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Não é vetor Q, é vetor E. Eu botei Q aqui, não sei porquê. Q é o menos 2, né? Pronto, então fica 2 vezes E. E, gente, observa que o vetor E, que é isso aqui, ó, vale 1, 2, 3 unidades também. Então, ficaria menos 2 vezes 3. E menos 2 vezes 3 dá menos 6. Tá? Então, se eu fosse fazer a representação gráfica, que é o que pede, esse vetor aqui, ó, isso tudo aqui vale 2V. Beleza? Se eu pegar isso aqui e prolongar, porque aqui eu fiz vezes 3, né? Então fica 9. Então aqui eu ia ter que aumentar aqui 3, eita, 6 quadradinho. Aí aqui eu ia ter 3A. E aqui eu vou inverter o sinal, vai ser para a esquerda. Então vai ser para cá e aumentar 3 quadradinhos. Então para cá vai ser o menos 2 é. Então ficaria assim a representação gráfica, tá? Olha só como é que está a resposta aqui, ó. O 2V no sentido positivo aumentou o dobro, positivo aqui, ó. O 3A aumentou aqui o triplo para baixo. E o menos 2E é para a esquerda o sentido, tá? Porque eu estou multiplicando por menos 2. Só isso a resposta, certo? Vamos para a próxima e última questão. Essa é a última, agora é a última. Graças. Diz o seguinte, ó. Essa é bem interessante, essa questão, é bem legal. Ó. João parte de carro de sua casa e dirige a 80 km por hora durante 0,5 hora. Olha, gente, que esse 0,5 hora aqui representa meia hora, né? 0,5 é metade. Metade de uma hora é 30 minutos, meia hora. Então, João parte de carro de sua casa e dirige a 80 km por hora durante meia hora na direção norte-sul, indo do sul para o norte. Olha só que a direção é norte-sul. Norte-sul, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima, ou de cima para baixo, só que indo de sul para norte. Direção norte-sul, só que o sentido é você sair do sul e ir para o norte, ou seja, está indo para cima. Tá? A seguir, muda seu rumo e passa a se deslocar na direção leste-oeste. Tá? Leste-oeste. Tá? Só que dirigindo para o oeste. Então, está saindo daqui do leste indo para o oeste. Então, está indo para a esquerda nessa direção. Certo? Então, dirigindo para o oeste a 60 km por hora por 30 minutos também. Ao final dessa viagem de uma hora, a que distância João estará da sua casa? Qual é o módulo de sua velocidade vetorial média? Então, duas perguntas aqui. Então, vamos responder primeiro a primeira pergunta aqui. Ó. A distância de João, que João estará de sua casa é quanto? Então, olha, gente, que ele vai andar 80 km na direção norte e sul, né? De sul para o norte, ou seja, vai ficar assim, de sul para o norte. Então, aqui eu tenho um vetor, e esse vetor representa 80 km, tá? 80 km por hora. Eita. Deixa eu apagar aqui que está errado, né? Olha que ele está numa velocidade de 80 km por hora. Ou seja, gente, isso significa o quê? Que a cada 80 km, a cada uma hora ele vai percorrer 80 km, né? 80 km por hora, a cada uma hora 80 km. Só que ele só percorreu essa velocidade durante 30 minutos, durante meia hora. Ou seja, se é 80 km por hora a cada uma hora, ele percorreu metade do tempo, então vai ser a metade da distância, né?
Então, ao invés de ser 80 quilômetros que ele percorreu, vai ser o quê? 40 quilômetros. Deu para entender isso aqui, gente? 40 quilômetros. Ou seja, no sentido de sul para o norte, né? Na direção norte e sul, ele saiu do sul para o norte, ele percorreu uma distância de 40 quilômetros. 40 quilômetros. E observe que na pergunta é: qual é a distância que João estará de sua casa? A distância. Então, precisa saber a distância, o espaço. Então, 40 quilômetros, tá? Na direção norte e sul, no sentido de sul para o norte, ele andou 40 quilômetros. Ele estava numa velocidade de 80 km por hora, só que em meia hora ele vai percorrer 40 quilômetros, que é metade. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó, na direção leste-oeste, ou seja, do leste para o oeste, só que indo na direção do oeste, ele estava numa velocidade de 60 km por hora durante meia hora. Então, cortando isso aqui pela metade também, né? Isso representa o quê? 30 quilômetros. Então, do sul para o norte ele andou 40 quilômetros e do leste para o oeste andou 30 quilômetros. Então, fica isso aqui, esses dois vetores. A pergunta é: a distância que João estará de sua casa é quanto? Ou seja, gente, se ele sair aqui da origem, que é a casa dele, até lá, onde ele chegou, isso aqui não é o vetor resultante? Essa distância não é o vetor resultante? Então, é isso que eu quero achar. Quanto vale esse vetor resultante, esse VR aqui? Aí observa que aqui eu tenho um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo eu posso o quê? Aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é o quê? Se eu pegar V ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Tá? Então eu vou ficar com V ao quadrado é igual a 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. Mais 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que dá 1.600. Certo? 900 mais 1.600 vai dar 2.500. Pega esse quadrado, passa em forma de raiz, então vou ter a raiz quadrada de 2.500. E se eu tirar a raiz quadrada de 2.500, vai dar o quê? 50. Ou seja, 50 quilômetros. A distância que ele está da casa dele até onde ele parou é de 50 quilômetros. Então, isso aqui é 50 quilômetros, tá? Pronto, achei a primeira pergunta aqui, a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual é o módulo de sua velocidade vetorial média? Qual é o módulo de sua velocidade vetorial? Módulo de sua velocidade vetorial. Gente, velocidade. Como é que eu calculo velocidade? Não é só você pegar a variação do espaço e dividir pela variação do tempo, não é isso? Variação do espaço pela variação do tempo, tá? O espaço aqui é quanto? 50. Então vai ficar 50 quilômetros, né? 50 quilômetros dividido pelo tempo. Quanto tempo ele demorou para chegar lá? 1 hora, não foi? Então fica sobre 1 hora. Tá? Então tá aqui, ó. 50 dividido para 1 dá 50, então fica 50 quilômetros por hora. Tá aí a resposta, tá? A velocidade vai ser 50 quilômetros por hora. É isso. Esses foram alguns exemplos, tá? Que envolvem operações com vetores. Se não entendeu muito bem, gente, essa questão ou alguma das questões que eu passei aqui, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente, tenta entender, procura outra fonte de estudo, tá? Estuda pelo livro. É isso. Eu vou deixar uma atividadezinha com relação a esse assunto lá no grupo. Vocês respondem e me enviam. Tá joia? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.